Bom dia, alunos! Agora vamos à disciplina de Conhecimentos Específicos para o cargo de Técnico em Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e Defesa, perfil 1, Assistente Administrativo, aqui no canal Astra Educa Concursos. Hoje vamos aprofundar o tema Noções de Arquivologia, um conteúdo extremamente cobrado e essencial para qualquer profissional que atua com documentação, gestão administrativa e organização institucional. Vou explicar de forma clara, direta e completa, como um professor que prepara você para a aprovação. Vamos começar pelo princípio da proveniência. Esse é um dos pilares da arquivologia. Ele determina que os documentos devem ser organizados de acordo com sua origem, ou seja, pelo órgão, setor ou pessoa que os produziu ou recebeu. Isso significa que documentos de diferentes origens não devem ser misturados. Manter a proveniência preserva o contexto de criação dos documentos, permitindo compreender suas funções, sua história administrativa e os vínculos entre eles. Em concursos, costuma ser cobrado assim: cada conjunto documental deve permanecer vinculado à entidade que o produziu. Agora vamos para a teoria das 3 idades do arquivo. Essa teoria classifica os documentos de acordo com o ciclo de vida que percorrem. São 3 fases. Arquivo corrente, onde ficam os documentos em uso frequente, consultados quase diariamente. São documentos que ainda têm valor administrativo imediato. Arquivo intermediário, documentos que já não são usados diariamente, mas que ainda precisam ser guardados por motivos legais, administrativos ou fiscais. Eles ficam armazenados em locais de preservação temporária. Arquivo permanente. Documentos que possuem valor histórico, probatório, informativo ou cultural. Nessa fase não há eliminação, eles são preservados definitivamente. Essa teoria aparece muito em questões que pedem para identificar a fase do documento, seu valor e se deve ser eliminado, transferido ou recolhido para a guarda permanente. Agora vamos falar sobre gestão de documentos. A gestão documental é o conjunto de procedimentos e operações que visam organizar, controlar, tramitar, classificar, avaliar, arquivar e, quando necessário, eliminar documentos. É a base da eficiência administrativa e busca garantir acesso rápido à informação, segurança, economia de espaço e padronização dos processos. A gestão documental é dividida em etapas como produção, classificação, tramitação, uso, avaliação e destinação final dos documentos. Dentro da gestão, aparece outro conceito muito importante: o protocolo. O protocolo é o setor responsável pelo recebimento, registro, distribuição, tramitação e expedição de documentos. Ele controla a entrada e saída documental, garante rastreabilidade e mantém o fluxo de informação funcionando. Saiba que, para concursos, o protocolo envolve autuação, registro, controle, expedição e movimentação documental. Agora vamos para os instrumentos de gestão documental. Eles servem para organizar e controlar de forma padronizada todo o ciclo documental. Os principais são: plano de classificação, estrutura lógica utilizada para classificar documentos de acordo com as funções e atividades da instituição. Ele organiza documentos por assuntos, criando classes e subclasses que facilitam a localização e o arquivamento. Tabela de temporalidade, instrumento que define prazos de guarda de cada tipo documental, indicando quando o documento deve permanecer no arquivo corrente, quando vai para o intermediário e se deve ser eliminado ou recolhido para a guarda permanente. Esse é um dos temas mais cobrados em concursos. Agora vamos para arquivos permanentes. Quando um documento passa para o arquivo permanente, ele adquire valor histórico, probatório ou informativo. Nessa fase, 2 procedimentos fundamentais são realizados: arranjo, organização física e intelectual dos documentos, respeitando a proveniência e a ordem original. O objetivo é estruturar o acervo para facilitar o acesso. E descrição, processo de elaborar instrumentos de pesquisa que permitem identificar, localizar e compreender os documentos. Exemplos: inventários, catálogos, guias e índices. Por fim, vamos abordar preservação, conservação e restauração de documentos arquivísticos. Esses 3 conceitos são diferentes e muito cobrados.
Preservação é o conjunto de medidas preventivas para evitar danos futuros aos documentos. Envolve controle de temperatura, umidade, limpeza, acondicionamento adequado, digitalização e medidas gerais de proteção. Conservação são ações que interrompem ou desaceleram processos de degradação já iniciados. São intervenções mínimas que visam manter a integridade do documento. Restauração são medidas mais profundas realizadas quando o documento já está gravemente danificado. Envolve reconstrução, reparo e tratamento especializado do suporte documental. Essas práticas garantem que documentos essenciais permaneçam íntegros e acessíveis ao longo do tempo, especialmente aqueles que serão bardados permanentemente. Resumindo os principais pontos. O princípio da proveniência determina que os documentos devem ser preservados conforme sua origem. A teoria das 3 idades organiza os documentos em corrente, intermediário e permanente. A gestão documental controla a produção, tramitação, guarda e destinação dos documentos. O protocolo cuida da entrada, saída e circulação documental. Os instrumentos de gestão incluem plano de classificação e tabela de temporalidade. Arquivos permanentes exigem arranjo e descrição. Preservação, conservação e restauração garantem a integridade documental. Esse conteúdo é extremamente importante e recorrente em concursos administrativos, e você precisa dominá-lo para garantir um excelente desempenho nas questões desse tema. Agora vamos para o conteúdo de noções de administração, exatamente como a banca do concurso exige. Prepare-se, porque agora entramos no coração das rotinas administrativas modernas, entendendo como funcionam as organizações, como se toma decisão, como se lidera pessoas e como se controla resultados. Vamos lá. Noções de administração. Explicação completa. 1. Organizações, eficiência e eficácia. Para começar, precisamos entender o conceito de organização. Uma organização é um conjunto estruturado de pessoas, recursos e processos que trabalham de forma coordenada para atingir objetivos. Pode ser pública, privada ou do terceiro setor, mas todas possuem um propósito definido. Dentro das organizações, 2 conceitos são fundamentais. Eficiência é fazer certo as coisas. Significa utilizar os recursos da forma mais econômica possível. É o foco nos meios. Eficácia é fazer as coisas certas. Aqui, o foco é no resultado final, na entrega atingida. Uma organização ideal é eficiente e eficaz. Usa bem os recursos e, ao mesmo tempo, atinge seus objetivos. 2. O processo administrativo. Planejamento, organização, influência e controle. O processo administrativo é o conjunto de funções que o administrador utiliza para conduzir a organização. Ele é dividido em 4 grandes etapas: planejamento, organização, influência ou direção e controle. Vamos detalhar cada uma. 3. Planejamento, fundamentos, tomada de decisões e ferramentas. O planejamento é a função que define onde a organização quer chegar e qual caminho seguirá. Fundamentos do planejamento: estabelecimento de metas e objetivos, definição de estratégias, estudo do ambiente interno e externo, alocação de recursos. O bom planejamento evita improviso, reduz riscos e orienta o trabalho das equipes. Tomada de decisões. A tomada de decisão é o coração do planejamento. Decidir é escolher entre alternativas. As etapas envolvem identificação do problema, levantamento de informações, geração de alternativas, análise de consequências, escolha da melhor alternativa, execução e acompanhamento. Decisão programada, rotineira, baseada em procedimentos já estabelecidos. Decisão não programada, inédita, exige criatividade e análise aprofundada. Ferramentas do planejamento. SWOT, FOFA, analisa forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. 5W2H, define ações práticas: what, why, where, when,
who, how much. PDCA, ciclo de melhoria contínua, plan, do, check, act. Balanced Scorecard, BSC, traduz estratégias em indicadores. 4. Organização, fundamentos e estruturas organizacionais. A função organização estabelece como o trabalho será distribuído e como os recursos serão alocados. Fundamentos: agrupamento de atividades, coordenação de tarefas, definição de responsabilidades, delegação de autoridade, estruturação hierárquica. Estruturas organizacionais tradicionais: linear, cadeia de comando rígida, autoridade centralizada. Funcional, especialização por funções, RH, financeiro, etc. Linha staff, combina autoridade linear com apoio técnico dos staffs. Estruturas organizacionais contemporâneas. Matricial, funcionários respondem a 2 chefes por projetos e áreas. Rede, interconexão flexível entre unidades ou empresas. Horizontalizada, redução de níveis hierárquicos, maior agilidade. Organizações virtuais, alta tecnologia, equipes dispersas geograficamente, estruturas ágeis, squads, células autogeridas, foco em projetos rápidos. Tendências e práticas modernas, cultura de inovação, digitalização e automação, tomada de decisão baseada em dados, data-driven, colaboração e trabalho remoto, sustentabilidade e responsabilidade social. 5. Influência, comunicação, liderança, motivação, grupos, equipes e cultura organizacional. A função influência, também chamada de direção, é responsável por mobilizar pessoas para que produzam resultados. Comunicação, processo de transmissão de mensagens entre emissor e receptor. Envolve clareza, feedback e interpretação. Pode ser formal, informal, verbal, não verbal, digital ou escrita. Ruídos podem distorcer a mensagem. Liderança é a capacidade de influenciar pessoas para atingir objetivos. Estilos de liderança: autocrática, democrática, liberal ou laissez-faire, situacional, transformacional, transacional. Motivação: a motivação explica por que as pessoas agem. Principais teorias: Maslow, hierarquia das necessidades; Herzberg, fatores higiênicos e motivacionais; McGregor, teoria X e Y; Room, teoria da expectativa; Skinner, reforço positivo e negativo. Grupos e equipes. Grupos juntam pessoas, mas nem sempre têm objetivo comum. Equipes possuem metas conjuntas, cooperação e interdependência. Etapas de formação de equipes: formação, conflito, normatização, desempenho, encerramento. Cultura organizacional é o conjunto de valores, crenças e práticas que moldam o comportamento na empresa. Inclui rituais, normas, símbolos, histórias, linguagem, clima organizacional. 6. Controle, princípios e administração da produção. O controle verifica se o que foi planejado está acontecendo e corrige desvios. Princípios do controle: estabelecimento de padrões e metas, medição de desempenho, comparação entre realizado e planejado, ação corretiva. Tipos de controle: preventivo, antes; concomitante, durante; corretivo, depois. Administração da produção: gestão de estoques, gestão da qualidade, produtividade, métodos de trabalho, otimização de processos, logística e cadeia de suprimentos. 7. Noções de gestão de pessoas. A gestão de pessoas é o campo que cuida do capital humano da organização.
Principais funções: recrutamento e seleção, integração, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, remuneração e benefícios, clima e cultura, relações de trabalho, segurança e saúde ocupacional. Modelos modernos: gestão por competências, gestão por performance, People Analytics, Employee Experience, liderança humanizada. Agora, vamos para o conteúdo de noções de administração pública de forma direta, estruturada e aprofundada, exatamente como cobrado no edital. A administração pública brasileira funciona com base em princípios, estruturas organizacionais e mecanismos de gestão que garantem o atendimento ao interesse público. Entender esses fundamentos é essencial para qualquer servidor que deseja atuar com eficiência, responsabilidade e domínio técnico. Começamos pelos princípios que regem a administração pública. Segundo o artigo 37 da Constituição Federal, todas as ações administrativas devem seguir legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O princípio da legalidade determina que o agente público só pode agir quando há previsão legal autorizando. A impessoalidade impede favorecimentos e exige tratamento igual para todos os cidadãos. A moralidade determina que o servidor atue com ética e integridade. A publicidade garante transparência dos atos administrativos, salvo quando houver necessidade de sigilo por segurança ou proteção de dados. A eficiência exige que a administração atue com qualidade, produtividade e foco nos resultados. Além desses princípios explícitos, há princípios implícitos amplamente utilizados na prática administrativa, como razoabilidade, proporcionalidade, motivação dos atos, continuidade dos serviços públicos e supremacia do interesse público. Todos eles reforçam o compromisso de atuação orientado ao bem coletivo. Em seguida, tratamos da descentralização e da desconcentração. A desconcentração ocorre dentro de uma mesma pessoa jurídica, quando são criados órgãos internos para distribuir competências e melhorar a execução das atividades. Exemplos incluem secretarias, departamentos e coordenações. Já a descentralização ocorre quando o Estado transfere a execução de determinadas atividades a outras pessoas, que podem ser públicas ou privadas. A descentralização pode ocorrer por outorga, quando se cria uma entidade da administração indireta, como autarquia ou fundação. Por delegação, quando se repassa a execução para particulares por meio de concessão, permissão ou autorização. Ou ainda por colaboração, quando há parceria com entidades privadas sem fins lucrativos. Esse movimento busca tornar a gestão pública mais eficiente e especializada. É importante diferenciar a administração direta da administração indireta. A administração direta é formada pelos órgãos que integram os poderes executivo, legislativo e judiciário, além do Ministério Público e da Defensoria Pública. Já a administração indireta é composta por entidades com personalidade jurídica própria, criadas por lei e vinculadas ao Estado, como as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Autarquias possuem personalidade de direito público. Fundações podem ser de direito público ou privado. Empresas públicas têm capital integralmente público. E sociedades de economia mista possuem capital misto, combinando investimentos públicos e privados. Quanto às estruturas organizacionais, a administração utiliza diversos modelos para organizar o trabalho e executar políticas públicas. Existem estruturas tradicionais, como a estrutura linear, baseada em hierarquia rígida, a funcional, baseada em especialização, e a linha staff, que combina autoridade administrativa com assessoria técnica. Há também estruturas contemporâneas, como matriciais, em rede
horizontais e flexíveis, que se adaptam melhor às demandas modernas e aos projetos temporários. As organizações podem ser divididas segundo critérios de departamentalização, como funções, processos, território, tipos de usuários, produtos e projetos. Cada modelo é escolhido conforme a estratégia e a natureza da política pública executada. A gestão pública e a gestão privada compartilham diversos elementos como planejamento, organização, direção e controle. Entretanto, elas apresentam diferenças fundamentais. A iniciativa privada busca lucro e competitividade, enquanto a administração pública busca atender ao interesse coletivo e cumprir a lei. As decisões públicas são mais restritas por normas e controles, e o fim último é fornecer serviços essenciais com qualidade, universalidade e equidade. A excelência nos serviços públicos está ligada ao compromisso de oferecer serviços com qualidade, rapidez, precisão e transparência. Essa excelência depende da adoção de práticas de gestão da qualidade, como o uso de indicadores, rotinas bem definidas, auditorias, programas de simplificação e ferramentas como o ciclo PDCA e sistemas de governança e compliance. A administração pública deve sempre buscar a melhoria contínua de seus processos e serviços. A gestão de resultados é outra dimensão fundamental. Ela se concentra não apenas nos meios ou nas ações, mas nos efeitos concretos produzidos para a sociedade. Envolve definição de metas, monitoramento de desempenho, avaliação de impacto, transparência e prestação de contas. O foco passa a ser entregar bons serviços públicos de maneira mensurável e efetiva. O servidor público desempenha um papel decisivo nesse processo. Ele é o agente que transforma normas, políticas e decisões em ações concretas. Deve atuar com responsabilidade, cortesia, agilidade e compromisso com os princípios constitucionais. O servidor representa o Estado e deve trabalhar para garantir a legalidade, proteger o patrimônio público e entregar serviços de qualidade. Noções de cidadania são igualmente importantes. O cidadão é titular de direitos fundamentais, como acesso aos serviços públicos, segurança, saúde, educação e informação. Ao mesmo tempo, ele é responsável por respeitar as leis, proteger o patrimônio público, pagar tributos e participar da vida democrática. O cidadão é simultaneamente usuário dos serviços públicos e contribuinte que financia o Estado. A Lei nº 13.303, de 2016, conhecida como Lei das Estatais, regula as empresas públicas e sociedades de economia mista. Ela estabelece padrões modernos de governança, regras para nomeação de dirigentes, normas de integridade, gestão de riscos, transparência, licitações e contratos específicos. Seu objetivo é profissionalizar a gestão das estatais e reduzir interferências políticas inadequadas. A seguir, estudamos noções de orçamento e finanças públicas. O orçamento público é o instrumento que planeja e autoriza as receitas e despesas do governo por determinado período, normalmente um exercício financeiro. Ele deve seguir princípios como anualidade, unidade, universalidade, exclusividade e transparência. Existem vários tipos de orçamento, como o tradicional, o por programas, o participativo e o orçamento base zero. A execução orçamentária ocorre por meio das fases de empenho, liquidação e pagamento. As finanças públicas tratam da arrecadação, despesa, dívida pública, controle fiscal, equilíbrio orçamentário e cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Por fim, abordamos as noções de compras públicas. As compras governamentais são regidas pelos princípios constitucionais e pela legislação específica, como a Lei 14.133, de 2021, e, no caso das estatais, a Lei 13.303, de 2016. As compras envolvem planejamento da contratação, termo de referência, pesquisa de preços,
definição de critérios de julgamento, realização da licitação e gestão e fiscalização dos contratos administrativos. O objetivo é garantir a melhor contratação possível, com transparência, eficiência, competitividade e integridade. Esse conjunto de conceitos forma a base de entendimento da administração pública moderna e prepara você para enfrentar qualquer questão da banca com segurança e profundidade. Pois bem, agora vamos estudar de forma detalhada o conteúdo de técnicas secretariais, um conjunto de competências fundamentais para quem atua em rotinas administrativas, atendimento, organização e apoio à gestão. As técnicas secretariais representam o conjunto de práticas, comportamentos e conhecimentos que garantem eficiência, clareza e profissionalismo na execução das atividades de apoio administrativo. São habilidades que envolvem relações interpessoais, comunicação, organização, postura profissional e domínio dos instrumentos de comunicação organizacional. Começamos pelas relações pessoais e interpessoais. Num ambiente de trabalho, o profissional precisa compreender que o relacionamento entre colegas, equipes, chefias e usuários é determinante para o bom funcionamento da organização. Relações pessoais referem-se à interação direta entre indivíduos, baseada em respeito, cordialidade, empatia e colaboração. Já as relações interpessoais abrangem a capacidade de comunicar ideias, resolver conflitos, negociar, trabalhar em equipe e manter um ambiente equilibrado. O comportamento interpessoal eficiente envolve ouvir ativamente, demonstrar compreensão, adaptar a comunicação aos diferentes perfis de pessoas, evitar confrontos desnecessários e manter uma postura profissional mesmo diante de situações adversas. É essencial saber lidar com divergências, manter discrição, agir com ética e preservar a imagem institucional. A seguir, estudamos a organização de reuniões. Reuniões são instrumentos de alinhamento, definição de metas, tomada de decisões e acompanhamento de resultados. Para que sejam produtivas, é necessário um planejamento cuidadoso. Esse planejamento inclui a elaboração da pauta, a definição dos participantes, a escolha do local, a preparação dos materiais de apoio e o envio prévio das informações relevantes. O secretário ou assistente administrativo precisa garantir que a reunião seja conduzida com pontualidade, objetividade e foco. Durante a reunião, deve-se registrar os pontos discutidos, decisões tomadas, responsáveis e prazos, geralmente por meio de atas. Após a reunião, cabe consolidar e distribuir esses registros, garantindo que todos tenham clareza quanto às responsabilidades assumidas. A organização de reuniões envolve também o controle do tempo, o apoio logístico e a observação das necessidades da equipe. A administração do tempo é outro tópico fundamental. Em rotinas administrativas, a demanda é contínua, variada e muitas vezes simultânea. O profissional deve saber identificar prioridades, definir cronogramas, organizar listas de tarefas, delegar quando necessário e evitar desperdício de tempo. Ferramentas como agendas, aplicativos, planilhas e métodos como a matriz de Eisenhower, o método Pomodoro e o uso de checklists ajudam a manter o fluxo de trabalho eficiente. A conduta profissional envolve a comunicação verbal, a apresentação pessoal e a ética no ambiente de trabalho. A comunicação verbal deve ser clara, objetiva, educada e adequada ao contexto. A escolha das palavras, o tom de voz, a articulação e a postura influenciam diretamente a percepção do interlocutor. O profissional deve dominar técnicas de atendimento, saber fornecer informações corretas, evitar ruídos e manter sigilo quando necessário. A apresentação pessoal é igualmente relevante. Ela inclui cuidado com a aparência, vestimenta, higiene, postura corporal e comportamento discreto. A imagem profissional deve transmitir responsabilidade, credibilidade e respeito ao ambiente de trabalho.
A ética profissional está relacionada à integridade, responsabilidade, honestidade, comprometimento e respeito às normas institucionais. Inclui também evitar favorecimentos, não aceitar vantagens indevidas, manter o sigilo de informações sensíveis e atuar sempre com transparência e lealdade aos princípios organizacionais. No campo das comunicações administrativas, o profissional deve dominar a redação de correspondências e documentos oficiais. A comunicação administrativa exige clareza, objetividade, impessoalidade e padronização. Entre os documentos mais utilizados estão memorandos, ofícios, circulares, atas, relatórios e e-mails formais. A redação administrativa segue normas de formatação e estilo, estruturando-se em elementos como identificação, vocativo, texto, fecho e assinatura. Deve-se evitar ambiguidades, subjetividade e prolixidade. A linguagem deve ser formal, direta e precisa, refletindo profissionalismo e respeito ao destinatário. Nos documentos oficiais, é essencial obedecer aos padrões estabelecidos pelo Manual de Redação da instituição ou, em âmbito federal, pelo Manual de Redação da Presidência da República. Além da estrutura, o redator deve se preocupar com ortografia, concordância, pontuação e adequado encadeamento lógico das ideias. A comunicação escrita eficiente contribui para o registro correto das informações, para a fluidez das rotinas administrativas e para a tomada de decisões. Dominar as técnicas secretariais é fundamental para o bom desempenho no ambiente de trabalho. O assistente ou técnico administrativo deve unir postura ética, comunicação eficiente, organização e domínio dos instrumentos de gestão documental e comunicação institucional. Esse conjunto de habilidades reforça a confiança da equipe, melhora a imagem da instituição e garante agilidade nas demandas diárias.